pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula técnica. Essa videoaula é a parte 3, né, onde nós estamos abordando aí o software Scilab. Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando as nossas videoaulas. E nessa videoaula eu gostaria de estar falando com vocês a respeito dos vetores, recapitulando da aula da parte 2, demonstrando como é que a gente pode plotar esses dados desses vetores, bem como aí o uso, né, do comando subplot, que é um comando do Scilab para poder fazer a divisão das janelas dos gráficos, ok? Então vamos lá para o software. Bom, recapitulando, né, da aula 2, como é que a gente faz para declarar um vetor aqui? Então basicamente eu vou declarar um vetor chamado tempo, começando de 0, com incremento de 0,1. No Scilab a gente utiliza o ponto, né, para indicar a vírgula, 2.10, ponto e vírgula, para poder não ter os dados sendo jogados no console. Dando Enter, a gente criou o vetor, né, aqui na navegador de variáveis. Se eu quiser identificar quais são os valores, né, que estão armazenados nesse vetor, eu posso simplesmente digitar tempo aqui no console, apertar Enter, ele vai trazer para mim os valores, ou então eu posso dar 2 cliques aqui no vetor, que ele vai abrir para mim o editor de variáveis. Então eu consigo visualizar os valores desse vetor, ok? Bom, declarado o vetor tempo, eu vou criar agora uma função chamada de y, que é igual a 2 vezes o vetor tempo. Então tem um escalar multiplicando o vetor, ponto e vírgula aqui para não apresentar os valores no console. Apertando a tecla Enter, eu vou criar, né? Criei aqui o vetor y de mesmo tamanho do vetor tempo, só que o y com valor 2 vezes maior, né? Então digitando aqui o y e apertando a tecla Enter, ele traz para nós aí os valores que estão armazenados na variável y, ok? Como é que a gente vai plotar esses valores? Eu posso utilizar o comando plot, abre parênteses, tempo, vírgula, y, fecha parênteses. Apertando a tecla Enter, ele vai trazer para a gente aqui um gráfico, certo? O y em função do tempo, ok? Agora, é possível, né, habilitar os subeixos aqui desse gráfico. O comando para fazer isso é o xgrid. Digito lá o xgrid e aí o gráfico fica com esse aspecto aqui, ok? É possível dar nomes aos eixos, tanto o eixo X quanto o eixo Y, como também dar um título, né, para esse gráfico. Então eu vou usar o comando xlabel, abre parênteses, aspas, aspas simples, vou dar um nome para o eixo X, no caso eu vou digitar tempo, fecha aspas simples, fecha parênteses, ponto e vírgula. O que aconteceu? Ó? Se a gente for lá no gráfico, ele vai nomear, né, esse eixo com o nome tempo em segundos. A mesma coisa eu posso fazer com o eixo y. Ylabel, aspas simples, amplitude, certo? E Enter. A mesma coisa para o título. Title, abre parênteses, fecha parênteses, aspas simples, amplitude versus tempo em segundo. Ponto e vírgula, Enter. Se a gente olhar lá o gráfico, olha como é que ele ficou. Né? Então agora eu tenho, tá nomeado todos os eixos e também o gráfico tem um título. Ok? É possível fazer com que esses valores mudem de tamanho, né? Esses títulos mudem de tamanho e de cor. Então, por exemplo, eu vou usar o mesmo comando xlabel, por exemplo, setinha para cima, né, para trazer os valores aqui, xlabel, tempo em segundo, vírgula, aspas duplas, font size, vírgula, 4, vírgula, aspas duplas, color, vírgula, aspas duplas, blue. Ou seja, eu estou falando que eu vou criar
alterar o tamanho, né, do título desse eixo e vou querer ele na cor azul. Vou dar Enter aqui. Mesma coisa para o Y label, amplitude, vírgula, font size, vírgula, 4, aspas duplas, color, vírgula, aspas duplas, blue, ponto e vírgula, Enter. Aqui tem uma aspas antes do font size. Fechou. Enter. E o título, vírgula, font size, vírgula, 4, vírgula, aspas duplas, color, vírgula, aspas duplas, blue. Enter de novo. Se a gente olhar o gráfico lá, para ver como é que ficou, certo? Então aí a gente tem agora todos os eixos com um título, ok? Um título para o gráfico e a fonte foi alterada o tamanho dela, ok? Bom, comando subplot, que é um comando muito usado aqui também no Scilab, principalmente para comparação de gráficos, o que ele faz? Ele divide a região desse gráfico, ele vai dividir essa região, essa janela, né, melhor dizendo, em regiões, como se fosse uma matriz. Então, por exemplo, se eu criasse uma matriz 2x2, essa região aqui seria a primeira região, essa aqui seria a segunda região, por exemplo, essa a terceira região e essa aqui é a quarta região, certo? Para a gente fazer isso, eu vou fechar a janela, porque eu vou criar um outro gráfico, e vou fazer o seguinte, subplot, a princípio eu vou criar uma linha, duas colunas, e vou pegar a primeira posição, 1, dando Enter, ok, já abriu a janela ali, e agora eu vou fazer o plot que a gente tinha feito antes, plot, tempo, vírgula, Y, dou Enter. O que vai acontecer? Ele vai plotar nessa região aí, ó. Então aqui a primeira posição é a 1 e a de cá é a posição 2. Ok? Vou criar um outro gráfico na segunda posição. Subplot 1,2,2. Ou seja, eu estou falando que eu quero que o gráfico seja plotado na região 2. Enter. E agora eu vou escrever assim, ó, plot tempo, vírgula, y ao quadrado. No Enter. Olha o gráfico como é que ficou. Ok? Então agora nós temos dois gráficos aí plotados na mesma janela. E os comandos? Como é que a gente vai fazer agora os comandos? O segundo gráfico ficou selecionado como padrão. Ok? Então todos os comandos que a gente digitar a partir de agora, ele vai ter efeito no segundo gráfico. Então, por exemplo, vamos digitar aqui o xgrid para habilitar os eixos secundários. Ó, xgrid, lá no gráfico, como é que ele ficou? Ok? Comando xlabel, aspas simples aqui, tempo em segundo, vírgula, aspas duplas, font size, vírgula 4, vírgula, color, vírgula, blue. Então, Enter. O Y-label a mesma coisa. Amplitude, font size 4, color, blue. Enter novamente. E o título, amplitude versus tempo, font size 4, color, blue. Enter também. Então vamos lá olhar o gráfico agora como é que está. Certo? Nós temos aí os nomes para os eixos e o nome para o gráfico. Bom, voltando para o primeiro gráfico agora, a gente fazer esses mesmos comandos no primeiro gráfico. Eu vou usar subplot
1,2,1. Ou seja, eu estou pegando a primeira posição dessa subdivisão. Vou usar o xlabel, enter, ylabel, enter, e o título, e enter. A gente olha lá o gráfico. Selecionou, peraí, subplot. Título. Ok, tá certo, né? Comando xgrid. Eu esqueci de habilitar o xgrid. Ok? Então é o seguinte, aí nós temos os dois gráficos, né? Que poderiam ser feita uma análise comparativa, né? Então ficaria fácil de fazer essa comparação com os dois gráficos na mesma janela. É possível, né? Fazer, eu comentei, mais subdivisões. Para fazer isso, depois que criou a primeira subdivisão, é interessante fechar essa janela e recriá-la. Então, por exemplo, subplot, vamos criar agora uma matriz 2x2, 2,2, 1. Enter, ele já traz para nós a janela dos gráficos. Vou criar o plot, a gente criar o gráfico, plot, tempo, vírgula y, está plotado. Vamos observar aqui o gráfico, ó. Ele está lá na primeira posição, entre 4. Ok? Então, lá. Xgrid, xlabel, ylabel, título, olhando o gráfico. Tá lá. Vamos para o segundo. Subplot 2,2,2, certo? Você vai pegar a posição aqui na janela, essa posição aqui, ó. Vamos plotar. Plot, tempo, vírgula y. Y quadrado, né? Y quadrado. Onde que está o gráfico? Nosso gráfico agora está aqui. Tá? É comum ele fazer o gráfico, né? E armazenar o gráfico anterior. Como ele fez aqui. Ó. Ok? Então, digitar xlabel. ylabel. Título. Ok. Certo? Tá lá de novo. Só criar habilitar o xgrid dele. Está habilitado o xgrid. Terceira região, subplot 2,2,3, enter, xlabel, ylabel e título, né? Título. E o gráfico. Vamos olhar o gráfico, como é que ficou. Certo? Vou habilitar o xgrid aqui que eu plotei depois, né? Ó, xgrid. Tá aí o gráfico. Ok? Por fim, a última posição, né? Subplot 2,2,4. Enter. Xlabel, ylabel, título, o plot, o xgrid. Então aí a gente tem os 4 gráficos plotados na mesma janela, né? Para título de comparação, isso é muito interessante, ok? Bom, pessoal, nessa videoaula técnica eu gostaria de terminar por aqui, ok? Então, assim, nas próximas
aulas aí a gente apresenta mais alguns recursos desse software. Então eu gostaria novamente de agradecer a todos aí que estão acompanhando as nossas videoaulas técnicas e até a próxima.